A graça e paz do Senhor Jesus a todos amados irmãos e ouvintes. Nós queremos dar o nosso bom dia e dizer que é um bom dia de muita alegria, porque nós estamos alegres, nós estamos na presença do nosso Deus, que tudo faz, que tudo opera, segundo a sua infinita graça e misericórdia. E nesta manhã nós vamos orar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio santo e maravilhoso de podermos estar na presença do Deus que tudo faz, que tudo opera segundo a sua infinita graça. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa manhã. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos diante de ti, diante da tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és aquele que opera segundo a tua infinita graça sobre nossas vidas. Então, Senhor, nós apresentamos, Senhor, a vida dos teus filhos, das tuas filhas, que estão junto conosco e vão começar a assistir essa live, vão começar a cultuar e vão participar juntamente conosco, com nossa escola bíblica dominical. Meu Deus, é um privilégio doce, maravilhoso que nós temos de podermos estar diante de ti, estar diante da tua presença. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Ó Deus, que tu esteja nos orientando em tudo, fazendo segundo a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia, o teu poder que opera em cada um de nós. Senhor, nesta manhã, fala aos nossos corações aquilo que o teu servo Tiago traz para nós no capítulo 4, Senhor. Quantas coisas importantes, Senhor, ele vem trazendo para cada um de nós. E que nós possamos nos despertar em buscar a tua presença, engrandecer o teu santo nome e estarmos debaixo da tua potente mão. Pai, perdoa tudo que temos feito que não é do teu agrado e vai despertando assim os teus filhos, as tuas filhas, para estar diante de ti, diante da tua presença, buscando o teu nome e aprendendo da tua Santa Escritura. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, a tua graça e a tua fidelidade. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te bendizemos nesta manhã. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão. O diácono Aderval, ele vai dizer qual é o hino que nós vamos louvar. Pai do Senhor, igreja, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 162 do nosso cantor cristão, amém? 162, abra o seu cantor cristão no hino de número 162. Deus abençoe. Vigiar e orar, né? O tema. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conte a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar,
Vigiai, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa lição, irmão, fala sobre a origem dos conflitos e os meios para vencê-los, né? Vamos estudar Tiago, capítulo 4. Tiago, você procure na sua Bíblia aí. Tiago, capítulo 4. Vamos ler o texto, né, da nossa lição que se encontra, é o texto básico. Tiago, capítulo 4, vamos ler de 1 a 10. Amém? De 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. Vamos ler esses 10 versículos nesta manhã. Amém? Abra sua Bíblia lá em Tiago 4. Diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiças e nada tendes, matais, invejais e nada podes obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondo-se que, em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, convertei-se o vosso risco em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Nesta lição que nós vamos estudar, fala muito em humilhar-se na presença do Senhor. Porque, na verdade, irmãos, nós temos que realmente estar na presença de Deus, para que Ele possa nos abençoar, nos exaltar, né? E é tempo mesmo da gente estar pertinho de Deus, né? Humilhar-vos na presença de Deus não quer dizer que você tem que estar de joelho, né? Somente de joelho, com a face no chão e estar orando, não. Humilhar-se na presença de Deus é fazer a vontade de Deus, né? É amar o nosso próximo, é obedecer a palavra de Deus, é fazer o trabalho do Senhor, é anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, que é o importante, irmãos. Esse é o importante de a gente anunciar Jesus Cristo, o Salvador, né? Anunciar Jesus como nosso Salvador e obedecê-lo e amar. Amar quem? O nosso próximo. Até o nosso inimigo, a Bíblia manda nós amar, né? Na verdade, todo aquele que pode fazer mal à nossa vida, nós temos essa ordem de Deus para que possamos amar. É difícil, é preciso estar na presença de Deus para amar o nosso inimigo. O inimigo que eu falo, irmãos, é que vocês pensam que é o diabo. Não. Muita gente tem um ser humano como inimigo, né? Muitas pessoas têm um ser humano como inimigo, até os próprios cristãos. Diz fulano é meu inimigo, que na verdade não pode ter isso, essa divisão entre o servo de Deus e o ímpio, ou um servo de Deus com a serva de Deus, e dizer o próprio irmão em Cristo, dizer que é seu inimigo. Isso está errado. Como é que nós vamos se humilhar na presença de Deus
se nós odiamos nosso próprio irmão? Como é que nós podemos alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, se nós não amamos o nosso próprio irmão e dizemos que o nosso próprio irmão é nosso inimigo? Isso não se faz, irmão. Então, humilhai-vos na presença de Deus, chegai-vos a Deus, é amar e perdoar, né? É fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus. A gente vê a introdução dessa lição, a origem dos conflitos e os meios para vencê-los. Isso é um conflito entre um cristão com o outro. Isso é um conflito entre um cristão com a família. Isso é um conflito entre o cristão, um servo de Deus com a sua própria esposa, a sua esposa com o seu próprio esposo, o pai com o próprio filho. Vamos falar disso nessa lição. E diz aqui, ó, esta lição tratará de um dos problemas mais comuns entre as pessoas, seja no âmbito familiar, conjugal, profissional ou mesmo cristão. Conflitos interpessoais. A epístola de Tiago é muito prática e relevante ao abordar o assunto através da origem dos conflitos e seus feitos e mostra a solução para o problema, né? A solução para o problema, para nós acabar com esses conflitos, para nós acabar com essa divisão que não agrada o coração de Deus e também prejudica a nossa vida espiritual e a nossa vida física, irmão. Muitas vezes a gente pensa que só prejudica a nossa vida espiritual, mas a nossa vida física, ela fica abalada psicologicamente quando a gente está nessa situação, porque há uma divisão entre um e outro, que na verdade, na presença de Deus, você, somos servo de Deus. Temos que obedecer a Deus. Então, nós não podemos estar nessa situação de conflitos entre família, entre trabalho, né? Entre a nossa vida pessoal. Por quê? Porque Deus não se agrada. Não é verdade? Deus não se agrada. A pastora vai começar no primeiro ponto, que fala sobre a origem dos conflitos, né? E depois a gente vai falar em outras questões. O servo do Senhor, Tiago, ele começa a apresentar que os conflitos interpessoais, né, entre as pessoas, eles começam justamente no âmbito familiar, né, no meio da família. Toda família tem conflito. Não adianta dizer que toda família vive na sua santa paz, todo mundo em amor, todo mundo em perseverança, todo mundo... Não. Toda família, ela vai ter suas dificuldades. Dentro dessas suas dificuldades que a família tem, nós sabemos que tem também os casais, né? Que muitas vezes a gente acha que a vida é feita de um mar de rosas. Não. Os casais também têm os seus conflitos. E muitas vezes são muito difíceis de ser consertados ou de ser averiguados o que de fato são, né? Tem conflitos que levam até a morte. Nós muitas vezes encontramos esses conflitos e também os conflitos profissionais. Nós sabemos que existem vários tipos de profissionais. Antes, eu me lembro, quando eu era criança, que o médico, ele era geriatra, ele era... para idoso, ele era médico de criança, ele era ortopedista, ele era tudo que você fosse para o médico, ele teria que dar conta da demanda dos seus pacientes, tudo. Muitas vezes até ele era o quê? O cirurgião. Ele fazia cirurgia. Então, com o passar do tempo, cada um tem suas áreas, né? Cada um tem sua área. E, de acordo com a área, vai trabalhar naquela área. Então, a família, os casais, o trabalho, nós vamos dizer também as escolas, todos têm suas dificuldades. Mas sempre vai surgir alguém que vai ter condições de resolver. Tiago diz assim, que são problemas interpessoais, variam de pessoa para pessoa. O diácono Adeval já falou de alguém que não gosta do outro, não simpatiza com o outro.
né? Aquela pessoa, eu não gosto muito dela. Mas lembre-se de uma coisa, você está se preparando para ir para o céu. No céu não tem esse problema desses conflitos de não gostar do outro. Nós temos que amar um ao outro. É o que a palavra nos ensina. Então nós estamos nos preparando para ir morar no céu. Então, como é que nós vamos morar no céu se enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos levantando as nossas contendas e os nossos questionamentos entre um e outro, seja familiares, seja na área conjugal, ou seja na área profissional, ou em outras áreas que nós sabemos que a demanda vem. Como eu disse, a demanda da medicina ela tinha que atender a todos. Hoje não, você chega no clínico geral, já está dizendo que é geral. Mas ele vai lhe encaminhar para o médico certo, ele vai lhe encaminhar para o endocrinologista, ele vai lhe encaminhar para o ortopedista, ele vai lhe encaminhar, ele vai levar você, se for caso psicológico, encaminha para o psicólogo, psiquiatra e assim por diante. O médico vai encaminhar, porque ele está dizendo, está fora da minha questão ou jurisdição. Mas o servo do Senhor, Tiago, ele pergunta, de onde vem tanto problema e tantas contendas entre vocês? Tem gente que diz que na igreja dele não tem problema. Irmão, toda igreja tem problema. Toda igreja. Todo pastor carrega um fardo de problema para tentar resolver esses problemas entre os filhos de Deus e os servos de Deus. Fica muito difícil. Todo pastor tem essa dificuldade. Tem que chamar um, tem que chamar o outro, tem que conversar com um, tem que conversar com o outro, porque muitas vezes um não está dizendo a verdade, o outro está dizendo a verdade, ambos estão mentindo porque eles querem apenas alguém que lhe defenda. Então o Tiago pergunta, e por que há ou está acontecendo essa contenda entre vocês? Porque vocês estão permitindo. Então, se vocês estão permitindo, quem está reinando entre vocês não é o Espírito de Deus, é a carne. A irmã lembra? Os irmãos lembram? Quais são os frutos da carne? Né? Porfia, inimizade, prostituição, essa coisa, tudo em que vem, essas contendas vêm tudo da carne. Então, quem está no Espírito de Deus tem gozo, alegria, né? Longanimidade, benignidade, tudo isso são os frutos do Espírito Santo. Mas da carne é diferente, a carne está reinando. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós dissemos que somos de Deus e vamos viver para Deus. Nós temos que ter uma vida que mostre que realmente o nosso prazer está em servir a Deus, em ter uma intimidade com Deus e viver uma vida que nós possamos mostrar que a nossa tendência não é a tendência humana, não é a tendência espiritual. Então, dentro da nossa natureza humana, nós vamos ter os nossos conflitos. Todo dia nós temos conflito, todo dia surgem os problemas, irmão, da vida, todo dia. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos apresentar diante de Deus os nossos conflitos. Olha, você pode até dizer que você tem uma justificativa. O seu conflito, o seu problema, ele está justificado. Por que está justificado? Porque foi isso que aconteceu. Você vai dizer isso. Mas vai servir para Deus? Vai resolver o problema? Você está com um problema e você vai ter que dizer, argumentar por que está com esse problema e por que você quer que esse problema seja resolvido. Quando é necessário sentar 2, 3 para resolver, glória a Deus, aleluia, que foi resolvido. Mas quando há um que não cede, que fulano tem que me pedir perdão, tem que se humilhar, tem que fazer, tem que ter aquela todo rodeio todinho para poder, né, chegar a alguma coisa. Então a gente tem que saber o seguinte, irmãos,
nós temos que ter exemplos e exemplos de testemunho, de vida, de comunhão. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente fica procurando coisas pequenas para poder estar ruindo, né? Procurando contenda. Então, no capítulo 3 de Tiago, ele apresenta o seguinte: duas coisas que são, duas dispersão, né? Que ele chama, que são duas forças aliadas ao que nós estamos estudando, aos conflitos interpessoais. Quais são essas duas coisas? Primeira coisa que ele diz é que a língua, ela não tem freio. A pessoa não coloca freio na língua. Fala o que quer, solta o que quer, diz o que quer e não medita no que está falando. A Bíblia diz: esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas as pessoas não querem ouvir. Então, essas coisas vêm. Então, a língua está descontrolada. Depois, vem o quê? Essa sabedoria que é terrena. Lembra que nós falamos sobre a sabedoria terrena, que veio do homem velho, e a sabedoria, que essa sabedoria terrena vem de Adão, foi feito da terra. E a sabedoria que vem do céu, que foi Deus que deu, e veio através de quem? De Jesus. Então, a primeira, ela incendeia, ela destrói, ela contamina, ela envenena, ela amaldiçoa. Tudo isso a primeira faz. Então, se a gente for olhar, ela faz inveja, ela traz inveja no meio das pessoas, ela traz amargura, ela traz facções, que são as divisões, vangloria, se vangloria, ainda traz o quê? Mentira e confusão. Então, se a língua é uma coisa que prejudica, há também terrena, como é que nós podemos dizer a palavra, que são os conflitos interpessoais terrenos, também vai no mesmo ritmo. Ele traz o quê? Confusão. E Tiago diz: olha, vocês não podem viver desta forma, viver em guerra e em contendas. O crente, ele não pode viver desta forma de guerra e de contenda. Ele tem que viver na presença de Deus, na santa paz, buscando a palavra, pedindo ensinamento. Então, o que é guerra para nós, né? A guerra para nós são os pequenos conflitos que surgem, né? Os pequeninos que surgem, interpessoais, que nós encontramos dentro de nós. Dentro de nós, irmãos. Se a gente for olhar, tem tanta coisa que precisa ser trabalhada e precisa ter mudado. Então, como é que você vai ter prazer em uma coisa que milita, que luta dentro de você? Luta contra as coisas que não é bom, contra as coisas que não é boa. Então, toda pessoa que se envolve numa contenda, ela é responsável por ela. Eu estava assistindo o jornal esses dias e aconteceu o seguinte: não é que eu adotei, eu acredito no que foi dito lá e a situação que foi resolvida. Mas estava um rapaz brigando com outro e entrou o terceiro pensando que era um assalto e foi lá defender. Só que o outro era da polícia, pegou a arma e atirou no jovem que entrou o terceiro. Ele morreu. A justiça deu o quê? Que ele agiu em legítima defesa. Estava uma contenda, estava uma briga. A proporção foi aumentando. O outro pensou que era um assalto e entrou sem saber o que estava acontecendo. Irmãos, nós temos que ter cuidado naquilo que nós estamos vivendo na casa de Deus. Por quê? Porque
Tem muita gente que se encontra com a velha natureza e com essa velha natureza quer brigar por qualquer coisa, quer estar ligando por qualquer coisa, irmão. E nós temos que ter o quê? Muito cuidado. Com tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter cuidado. Quem sofreu? A família. Perdeu o quê? Um ente querido. Então, se uma pessoa está doente espiritualmente, de raiva, de rancor, de ira, de mágoa, de tudo isso, ele vai tentar passar para o outro. E ele passando para o outro que está ouvindo, vai ser contaminado. Se ele não tiver no reino do Espírito. Porque se ele tiver no reino do Espírito, ele não vai permitir que tudo aquilo que o outro está dizendo entre na vida dele. Então, tem um ditado popular que diz assim: quando não quer, dois não briga. Olha, mas se um não quer, dois não vai brigar não. Porque tem um que não está querendo briga não. Então aqui Tiago está dizendo: vocês vão ter conflito. E veja quais são os meios que vocês têm para usar para vencer os conflitos, os problemas de ordem espiritual. Então, se você não quer brigar, a palavra de Deus é bem clara que nós, como seres humanos, nós temos os nossos conflitos interiores, né? Nosso conflito interior. Se nós, como ser humano, nós temos esse conflito e tentamos combater contra eles, nós temos que saber que o resultado desse conflito vai vir as coisas da carne. A carne é quem vai reinar. Vai vir sobre nós a obra da carne. Então o diácono Adé volta com a palavra. E falando nessa parte aí de conflitos, irmão, eu gostaria de mostrar à igreja no capítulo 7 de Marcos, né? No capítulo 7 de Marcos, Novo Testamento, né? Marcos depois de Mateus, e o versículo 21 a 23 diz assim, olha: porque de dentro do coração do homem, é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícia e o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Então, o livro de Marcos está dizendo que dentro do coração do homem vem todas essas coisas. Então, nós que nascemos de novo, que recebemos um novo nascimento, nós não podemos dar lugar a essas coisas mais. Por quê? Porque nós morremos para o mundo. E isso é coisa que o povo lá de fora, lá no mundo, não tem esse conhecimento. E hoje nós temos esse conhecimento. Nós não podemos mais viver essa situação. Essas coisas têm que estar mortas. A palavra do Senhor diz que tem que estar morta dentro de nós. Porque isso tudo contamina a nossa vida espiritual e material. Então, morreu para o mundo. E nós nascemos para Cristo. Não é verdade? Todo aquele que se envolve numa contenda é responsável por ela. Não é verdade? Há um ditado popular que ilustra esta verdade: quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade, irmão? Quando um puxa para a briga, se o outro não quiser brigar, os dois não vão brigar. O que é que um pode impedir esse conflito? Se você tiver sabedoria, você pode cortar esse conflito. Por exemplo, se o marido quer brigar com a mulher e a mulher tiver sabedoria, ela pode cortar esse conflito e não brigar. Se a mulher querer brigar com o marido e o marido tiver essa sabedoria de Deus, ele pode cortar esse conflito e não brigar, né? Porque como diz a palavra aqui, né?
Se um, né, dois não brigam. Se tiver a verdade. Quando um não quer, dois não brigam. A palavra de Deus é clara ao afirmar que a origem dos conflitos humanos vem do coração. Mas quando o homem ele não tem Jesus na sua vida e quando a mulher não tem Jesus na sua vida, o que é que acontece? Há um conflito, há uma briga, há uma discussão. E o que está no coração vai sair para fora, né? Isso causa até morte, como a pastora falou aí, né, irmãos? Se está lá uma discussão, por exemplo, uma discussão de trânsito, o que é que eu vou fazer? Vou me sair do meu carro para ir lá resolver? Não, irmão, a gente tem que ter sabedoria, não é verdade? Aí diz aqui, ó, como resultado das obras da carne. Aí a gente vê lá em Gálatas, quais o resultado das obras da carne? Aí a gente vai lá para Gálatas, e o livro de Gálatas vai dizer, né, que encontra-se, Gálatas 5, 19 e 21. 5, 19, 21. Ele vai mostrar as obras da carne. Quais são as obras da carne? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. E os que tais coisas praticam, mas aí depois vai falar sobre o fruto do Espírito, né, irmão? Então, tudo isso nós não podemos praticá-las, né? Por quê? Porque são obras da carne. E nós hoje estamos vivendo no Espírito, irmãos. Mesmo que você está pisando na terra, você está comendo feijão, né? Mas você tem que ter uma vida no Espírito Santo de Deus. Você tem que ser outra pessoa. Você tem que impedir as obras da carne acontecer na sua vida e no seu lar. Não é verdade, irmão? Tem que impedir isso. Isso não pode nascer dentro de nós. Por isso que nós temos que vigiar e orar. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se a gente não vigiar, irmãos, essas coisas vai ressuscitar na nossa vida. Misericórdia, né, irmão? E para não ressuscitar na nossa vida, o que é que devemos fazer? É correr, é impedir disso acontecer. Em vez de discutir, vá louvar. Abra sua boca para adorar a Deus, vá orar, né? Vá pegar a palavra de Deus, vá ler a Bíblia. Vá pedir misericórdia a Deus para que esse mal que está no coração do homem não venha ressuscitar na nossa vida, porque, irmão, somos sujeitos, somos carne, e para isso temos que orar, e o Senhor manda a gente orar. O Senhor Jesus manda a gente orar e vigiar para que isso não venha acontecer nas nossas vidas, não é verdade? Aí o segundo ponto diz aqui, ó, continuando do primeiro. Por esta razão, Paulo exortou os crentes de Éfeso e de Colosso: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, desejo maligno, e avareza, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mitais uns aos outros. Está vendo, irmão? Paulo está exortando aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, né? Para que o povo de Éfeso e de Colosso, a igreja de Colossenses, corresse dessas maldades, dessas impurezas da carne, que isso não pode nascer dentro de gente. Longe de nós, todos esses males. Isso não pode ressuscitar na nossa vida. E Paulo ensina, né? Bate com o que Tiago está ensinando, está confirmando. Então nós não podemos dar lugar a essas coisas mais, irmão. Isso não interessa nem para você, nem para mim. Isso é coisa do diabo, né? Não deixar esse mal ressuscitar na nossa vida. É a palavra de Deus, irmão. Está aqui, olha. Esse versículo que eu li está escrito aqui em Colossenses 3, 5, 8, 9, né? Está em Efésios 31.
É a Bíblia que nos ensina a correr dessa maldade. A nós não dá lugar. Ó, não abrir a nossa boca para mentir. Não abrir a nossa boca para desejar o mal para ninguém. Isso não está em nós, irmãos. Isso é coisa da carne. Isso é obra da carne. Isso não é obra do Espírito Santo de Deus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E se eu e você é uma nova criatura em Cristo Jesus, essas coisas que nós acabamos de ler têm que morrer. Ela não pode ressuscitar na nossa vida. Quem já viu um cristão com a boca cheia de palavras impuras, de palavrões no meio da rua, né? Discutindo no meio da rua, desejando mal para o seu irmão, mesmo que não seja um irmão na fé, mas um vizinho, um parente, uma pessoa na rua, um cristão abrir a boca e desejar o mal, esculhambar, isso não é coisa de cristão. Não é verdade, irmão? Por quê? Porque isso não pode estar na nossa vida. Nós nascemos de novo. Som. Como é que tá sem som? Só um momento, irmão. Está dizendo que tá sem som, mas aqui... E agora? Veja aí agora, melhorou o som, irmãos. Veja no meu celular. Aqui. Pegue lá. Então, irmãos, nós nascemos de novo. E se nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Né? Então temos que andar e praticar as coisas do Espírito de Deus, né? Que dá no verso 25, né? Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Né? Então temos que andar em Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tá com som, viu? Você que botou essa mensagem aí que tá sem som, mas tá com som. Né? A pastora foi verificar no outro celular e tá tendo som. Né? Obrigado, botou aí, tá normal, obrigado, mas tá com som. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, temos que viver uma vida em Cristo Jesus. Olhe, sem conflitos. Né? Se vir de acontecer um conflito, corra, evite. Porque quem gosta dessas coisas é o inimigo na nossa vida. Então, nós temos que evitar. Temos poder na nossa vida para evitar os conflitos. Amém? Vamos para o segundo ponto, os efeitos dos conflitos, que está lá em Tiago, né? Tiago 4, você vai ver na sua Bíblia em Tiago 4, os efeitos dos conflitos, Tiago 4, 2 a 6. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta. De onde procedem as guerras e as contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Os prazeres, né? Que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que, pois, quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É como ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar entre nós. Irmãos, se nós viemos a ser amigo do mundo, nós estamos sendo inimigo de Deus. Porque as coisas do mundo, as ideologias do mundo, os pensamentos do mundo, as coisas que acontecem no mundo, isso não agrada a Deus. E também a nossa vida espiritual. Não é verdade? Então, Tiago está dizendo aqui que se quiseres ser amigo do mundo, tu estás sendo inimigo de Deus. É a palavra de Deus que está falando aqui, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está no versículo 4 de Tiago 4.
Então nós, irmãos, temos que ter cuidado, né? Nós temos que vigiar, né? Baseado na natureza pecaminosa, os conflitos se desenvolvem causando efeitos danosos ao ser humano. Bem escreveu Tiago. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como já vimos nas palavras de Jesus, o que contamina externamente o homem provém, primeiramente, uma contaminação interna. Os conflitos entre os leitores de Tiago geram pelo menos 4 efeitos. Primeiro, frustração espiritual. Segundo, infidelidade espiritual. Terceiro, inimizade espiritual. E 4, a insensibilidade espiritual. Aí vamos ler aqui a frustração espiritual, né? Que nós acompanhamos no verso 2 e 3. A frustração espiritual. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podes obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, isso está falando sobre frustração espiritual, né? Falando sobre cobiça, inveja, violência, contenda, avareza, né, irmão? Então, nós não podemos pedir mal para esbanjar dos vossos prazeres, senão em produtividade de vida. Tiago afirma que os conflitos não levam a nada, e a lugar algum. Nada tendes, nada podeis obter, e não recebeis. Paulo escreveu, porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Está vendo, irmão? Aquilo que nós semeamos, vamos colher. Não é verdade? Aquilo que nós profetizamos, vamos colher. Se você semeia coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você semear coisas ruins... Qual é a semente, né, que você está semeando? Que tipo de semente você está semeando? Né? Porque se você semeia uma semente boa, com certeza ela vai dar bons frutos. Mas se você semear uma semente que não presta, uma semente que tem bicho, o que é que vai acontecer? Essa semente, você vai morrer, né? Você vai colher dessa semente. Como nós acabamos de ver, irmãos, tem pessoas, infelizmente, que profetizam coisas ruins. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer essas coisas ruins na vida da pessoa. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Não é verdade? Se você vai fazer uma família feliz, vai fazer uma pessoa feliz, Deus vai se agradar e Deus vai te abençoar. Mesmo que venham as consequências, né? Você vai ser abençoado. Eu estou lendo um livro que se chama Torturado por Amor a Cristo, né? Torturado por Amor a Cristo. O autor é Richard Ubrand. Esse camarada, ele é da Romênia, né? Ele é da Romênia. Ele era um ateu e ele se converteu. E ele pregando a palavra de Deus ali, ele foi preso. E ele via coisas ruins nesse presídio. E o que é que ele fazia? Ele pregava a palavra de Deus nesse presídio. E chegou um ponto que quanto mais ele falava do evangelho, ele era surrado. Quanto mais ele abria a boca de Deus para falar do evangelho para os comunistas, ele apanhava. E ele não cessava de pregar, ele preferia apanhar. E sabe o que acontece? Como eu estava dizendo aqui, mesmo que venham as consequências da vida para a nossa vida, a gente fazendo o bem, que venham as provas, Deus nos alegrará nas provas. Deus vai nos confortar nas provas. Por quê? Porque Deus está vendo que você está sendo uma pessoa sincera com Ele. Esse homem, quanto mais apanhava, quanto mais pregava a palavra, ele apanhava, mas Deus o confortava o coração, ele era alegre no presídio. E através da alegria dele, da sinceridade dele, os comunistas, os soldados comunistas se convertiam, irmão. E quando aqueles soldados comunistas se convertiam, aqueles soldados eram presos e iam ser torturados também.
E a fidelidade de Deus continua na vida daqueles soldados. Só país cortina de ferro, né? Conhecido, E eles pregavam a palavra de Deus, apanhavam e estavam felizes. Mesmo no sofrimento, mas Deus confortava os corações deles. Eles não paravam de pregar o evangelho. Nós aqui no Brasil estamos vivendo um evangelho, irmão, livre. Nós estamos vendo um evangelho livre. E sabe o que é que esse Richard Bland disse? Ele disse que no Ocidente ele foi decepcionado pelos cristãos do Ocidente. Porque os cristãos verdadeiros, ele estava vendo lá nos países comunistas. O Ocidente são nós. Né? Nós somos ocidentais. Né? Então, ele disse que a verdadeira igreja de Cristo, irmão, os homens, as mulheres, os homens, pregavam o evangelho com amor. Eles amam os comunistas. Já pensou, irmão? Você sendo apanhado, surtado, e você amar essas pessoas, porque Deus falou no coração dele que amasse. Qual foi a mensagem de Cristo na cruz do Calvário? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tá vendo, irmão? Foi a oração de Jesus naquela cruz. Eles estavam espancando Jesus, eles estavam zombando de Jesus, eles estavam crucificando Jesus, mas Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O que é que Richard Umbred está dizendo? Ele estava sendo espancado, torturado, mas ele dizia, eu te amo em Cristo Jesus. E essa palavra, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, falou o coração do comunista, daquele agente, daquele policial. E terminava aquelas vidas se convertendo para Jesus, através de uma mensagem pequena, mas uma mensagem tão profunda, tão grande, dizendo, eu te amo em Cristo Jesus. Foi o que Jesus disse, Pai, perdoa-se, porque eles não sabem o que fazem. Então, o comunismo, irmão, eles precisam de Jesus Cristo. Eles precisam ouvir a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, irmão, ela veio para os doentes. E essas pessoas são doentes e precisam ouvir a palavra com amor. Era com amor que eles eram salvos. Tá vendo, irmão? Fazia o bem, mas estavam pagando preço. Jesus fez o bem, mas pagou um preço caro. Por que nós não vamos sofrer? Temos que sofrer também, irmão. Mostrar que Jesus está na nossa vida. E temos que falar a verdade, o que está escrito na Bíblia. Nós não podemos diminuir nem aumentar. Nós não podemos dar um jeitinho, não um arrumadinho, não. É falar o que a Bíblia está falando. Olha, a Bíblia está falando isso. Então tem que ser isso. Se você não aceita, é problema seu, mas temos que ter amor, né? Ficar orando, buscando, e Deus vai abençoando. Então a igreja perseguida é uma igreja verdadeira, é uma igreja que está sendo sofrida, mas cada vez mais que sofre, eles falam mais do amor de Cristo. E nós estamos aqui no nosso conforto, não é verdade? Estamos conformados com o que está acontecendo e não estamos agindo em nada, estamos dormindo e precisamos ser despertados pelo amor de Cristo na nossa vida. Estamos vivendo uma vida de conforto aqui no Brasil, no Ocidente, enquanto nossos irmãos estão lá, sendo presos, sendo torturados, e mesmo torturado, abrindo a boca e adorando a Deus e pregando a verdade. Lembra de Paulo e Silas quando estavam na cadeia, amarrado aos pés no tronco, acorrentado, mas eles estavam ali acorrentado, amarrado, preso, mas eles estavam adorando a Deus. Louvando, orando. Adorando a Deus. Orando. E através da sua adoração, o carcereiro se converteu. E quantas vidas presos se converteram, porque eles estavam mostrando o verdadeiro amor. Eles estavam sendo transparentes. Preso, mas adorando a Deus. E nós estamos livres aqui. E o que é que nós estamos fazendo para Deus? Né? Fica
para você meditar nesse texto aí, né? O que nós estamos fazendo para Deus, né? Temos tarefas para fazer, temos objetivo para fazer, temos nossos compromissos para fazer na obra do Senhor. E o que é que eu e o que é que você está fazendo para o Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto nossos irmãos lá, né? Lá nos países comunistas estão sendo torturados e mortos, né? A igreja é subterrânea, irmão. Isso não quer dizer porque o culto ao Senhor tem que ser num túnel, não. A igreja subterrânea lá, eles faziam culto também nas florestas, escondido, ouvindo os cânticos dos pássaros. Não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha teclado, né? Não tem, né? Que não tem violão, a igreja não tinha violão, subterrânea. mas estava lá os cântaros dos pássaros. E eles estavam adorando a Deus. Mesmo assim, eles eram pegos, eram presos, eram torturados. Mas por acontecer isso, de forma nenhuma, eles calavam a boca. Eles não calavam a boca. Eles pregavam o evangelho, era apanhando e dizendo: Jesus te ama e eu te amo em Cristo Jesus. Ele quer mudar a tua vida. E aquela mensagem ficava plantada, feita uma semente no coração daquelas pessoas. E brotava, e eles se convertiam. Está vendo, irmão? E hoje nós estamos vivendo esse evangelho aqui, o evangelho de Cristo na nossa vida, com toda a liberdade, com todo o conforto. E muitas vezes a gente não quer fazer a obra de Deus. Fica conformado com a vida que nós estamos levando. Deus não está se agradando disso não, irmão. Deus não está se agradando. Você pensa que Deus está se agradando porque você faz uma oração, porque você lê a Bíblia e fica sem fazer nada? Para eles lá isso é besteira. E o que é que nós estamos? Estamos exercitando nosso cargo, estamos fazendo o que Deus mandou a gente fazer, não é verdade? Então, isso faz parte da nossa vida espiritual. O que é que diz assim? Frustração espiritual. No que resulta cobiça, inveja e violência? Contendas. Viveis a lutar e fazer guerras e avarezas. Pedi mal para não esbanjar em vossos prazeres, senão em improdutividade de vida. Tiago afirma que os conflitos não levam a nada e a lugar algum. Nada tendes, nada podeis obter, e não recebeis. Paulo escreveu: porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Num plano espiritual, o conflito nada produz. Está vendo, irmão? As coisas que nós colhemos, né, para a carne, isso é destruição para nossas vidas. Nós não estamos fazendo bem, né? Mas aquilo que nós plantamos para fazer o bem, nós vamos colher o bem. Amém. Né? Richard Brand, ele pregava o evangelho, ele apanhava, ele era torturado. E ele dizia: eu te amo em Cristo Jesus. E aqueles acusadores dele, aqueles que torturavam ele, ele viu com os olhos dele sendo salvo. Aquelas pessoas sendo salvas. Amém. Né? Glória a Deus. Sabendo que entregando sua vida a Jesus ia ser preso, ia ser torturado. Mas a palavra fez efeito. Qual foi a palavra que fez efeito? A palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra de libertação na vida do homem. Né? Ele entregou sua vida a Jesus. Os comunistas, aqueles torturadores, entregaram sua vida a Jesus e passaram a ser torturados. O que era que Saulo de Tarso fazia lá em Atos? Saulo de Tarso fazia o quê? Ele perseguia a igreja de Jesus. Ele perseguia a igreja. Ele torturava cristão. Ele prendia cristão. Ele matava cristão. Mas certo dia, ele estava indo no caminho de Damasco para pegar os cristãos que estavam lá. E ele foi parado por Deus. Uma voz brandou do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Deus. Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas você é filho de Deus. Quem mexer com você está mexendo com Deus.
E aquela voz que brandou, ele caiu por terra, irmãos. E aquele perseguidor tornou-se sendo perseguido. Tá vendo o que eu falei dos torturadores lá da Romênia, né? Os soldados russos, os soldados romênios, né? Eles torturavam os cristãos e hoje tortura lá nos países comunistas, na China, em tal lugares, esses países que perseguem a igreja do Senhor. Tá vendo essas pessoas? Um dia eles vão encontrar com Deus, como Saulo entregou. Através de quem? Daqueles próprios cristãos verdadeiros que eram açoitados e não deixava de abrir a sua boca para pregar o evangelho da salvação. Aqueles soldados, eles ouviam a palavra de Deus. Eles eram perseguidor do povo de Deus e tornou-se a ser perseguido pelos seus próprios colegas. Por quê? Porque houve uma convenção na sua vida. Ele conheceu a verdade e a Bíblia diz: e a verdade vos libertará. Ele encontrou Jesus na sua vida. E eles sabiam que ele, entregando a vida deles para Jesus, eles iam ser torturados. Mas mesmo assim, eles aceitaram. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo era perseguidor da igreja de Cristo. E passou a ser perseguido depois que ele teve aquele encontro com Deus. Depois que ele foi salvo por Deus. E ele entendeu isso, irmãos. É o que está acontecendo hoje nos países comunistas, né? Esses soldados perseguidores da igreja do Senhor, que recebem ordem do governo para perseguir o povo de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, porque o povo de Deus não pode se calar, irmão, diante de uma calamidade dessa. Diante de uma situação dessa, eles não podem fechar sua boca. Eram verdadeiros cristãos, apanhando, sofrendo, mas pregando a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, irmão. Aleluia. Deus é misericordioso. O que aconteceu com Jesus? Jesus sabia que tudo isso ia acontecer com ele, foi perseguido, mesmo vivo foi perseguido. Fazendo o quê? Fazendo o bem. Ensinando a palavra de Deus. Ele veio para ensinar a palavra de Deus, para pregar a verdade. E a verdade é o Senhor, o nosso Deus. A verdade é Jesus na nossa vida. Ele morreu pregando a verdade. Amém. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ao terceiro Aleluia. dia ele ressuscitou. Ele está vivo. E os cristãos que pregaram a palavra de Deus, que morreram, um dia eles vão ressuscitar. Jesus vai arrebatá-lo. E vão viver uma vida de prazer, de alegria, de conforto nos céus. Porque enquanto nós estivermos aqui, irmãos, temos que abrir a nossa boca. É o que nós estamos fazendo hoje na Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo a nossa parte, né? Como professor, como pastora, como um simples irmão. Nós temos que fazer a nossa parte de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus e mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Para o mundo. Glória a Deus. Então, Aleluia. compartilhe essa live, né? Porque eles vão ver que a palavra de Deus é a salvação da nossa vida. Jesus é a palavra. Você é apenas um vaso usado por Deus para anunciar as boas novas de salvação, né? Para amar o seu próximo, irmão. Então não deixe que as coisas da carne ressuscitem na sua vida. Você tem poder para impedir isso. Você tem poder para se calar sobre essa situação e abrir a sua boca para falar a verdade. A palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Infidelidade espiritual. A pastora vai falar nesse pedaço aqui. O último ponto, nós vamos encerrar. Não, vamos. Irmãos, nós vamos falar sobre essa infidelidade espiritual, porque essa infidelidade são os conflitos que eles vêm por influência. São influenciados, né? Muitas pessoas têm uma natureza por si de influenciar a outra. Umas influenciam para o bem e outros influenciam para o mal. Então, nós temos aí, né, uns influenciadores na net, né, de certas redes sociais, diz que são influenciadores. Mas nós estamos aqui com essa influência para o bem, não com a infidelidade para o mal.
ensinarmos a sermos infiéis. Então, nós temos princípios, sim. Nós não podemos ter os princípios mundanos, segundo as coisas do mundo. Nós não podemos andar segundo as coisas do mundo, mas segundo as coisas que a palavra de Deus nos ensina. Porque se nós andamos com as coisas do mundo, nós estamos nos rebelando contra a vontade de Deus. E nós estamos concordando com aquilo que o mundo está ensinando. Então, conflitos e de infidelidade espiritual cooperam para rebelarmos contra a santidade de Deus. Por isso que Tiago chama infiéis. Os que são infiéis são aqueles que procuram não viver de acordo com a vontade de Deus. Aí ele fala sobre os adúlteros, que os adúlteros, justamente, a palavra de Deus não é conivente com os adúlteros, e esses adúlteros andam com a infidelidade com Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai falar justamente com isso. Também ele vai apresentar no Antigo Testamento sobre a idolatria, né? Tem muita gente que gosta da idolatria, de ser idólatra, né? Então, o Senhor também está mostrando através de Tiago que é a infidelidade espiritual. Aí eu gostaria de lembrar a igreja que ainda hoje de manhã, quando nós estávamos lembrando das coisas de Deus, quando Deus tirou Moisés do Egito, quando Deus tirou ele a cada 40 anos, no ciclo de vida dele acontecia alguma coisa, e quando Moisés estava lá em cima, no Monte Sinai, orando a Deus, buscando a Deus, na presença do Senhor, lembrando que quando ele dizia, era um brilho tão grande que era necessário cobrir a cabeça, mas teve uma hora que ele desce, quando ele desce, procura Josué, Josué diz, o povo está lá em rebeldia. Deus também tinha dito a Moisés, olha, o povo está lá em rebeldia. E quando Moisés desce, eles tinham tirado os pendentes e tudo e fizeram um bezerro de ouro. Ali foi uma forma do povo dizer, olha, nós somos infiéis ao Deus que nos tirou do Egito. Eles não foram gratos ao Deus que tirou ele do Egito. Eles foram infiéis. E eles queriam um Deus, de todas as formas eles queriam um Deus para que pudesse dizer, nós temos um Deus. Eles queriam um Deus que eles pudessem tocar. Mas o nosso Deus nós não precisamos tocar. Nós precisamos saber que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar. E Ele fala conosco onde quer que estejamos. Em qualquer área que nós estejamos, Ele fala conosco. Então Ele não precisa de infiéis. Ele precisa de fiel. E tanto é que Apocalipse diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Tiago fala sobre essa infidelidade espiritual. E quantos nós estamos vivendo nesse mundo que estão sendo infiéis para com Deus, estão se esquecendo. Mesmo em meio à crise dessa pandemia e de tantas outras coisas que nós estamos enfrentando, nós temos que lembrar que existe um Deus que cuida de cada um de nós. Então, continue na presença de Deus. Nós vamos dar continuidade na próxima semana dos estudos. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija na sua infinita graça, misericórdia e poder. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã, por esse privilégio que nós temos de estar diante do Senhor, diante da presença do Deus que tudo faz e que tudo opera. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Tu és o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que faz maravilha sobre a vida de cada um de nós. Senhor, Tu és aquele que usaste a Paulo, usaste a Tiago, usaste a cada um daqueles que foram cerca de 40 homens que escreveram a Tua Santa Escritura,
mas que entraram em concordância, apresentando a Ti como Senhor e soberano sobre todas as coisas. Tu és Senhor absoluto. Nós Te louvamos por essa manhã, Te agradecemos por esse privilégio de estar diante da Tua presença, santa e maravilhosa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero lembrar você que nós estaremos às 18 horas no culto, né? No culto de adoração ao Senhor, no culto de gratidão, primeiro domingo da semana, primeiro domingo do ano, nós estaremos adorando ao Senhor. Logo mais no templo, né? Nós estaremos adorando a Deus e agradecendo a Ele pela sua fidelidade, pelo seu amor para conosco. Compartilhe essa live e que o Senhor continue nos abençoando e nos dirigindo segundo a sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe.